Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, na verdade, a primeira aula desse novo trimestre. Vamos estudar o Evangelho segundo Lucas. Que maravilha! Estamos felizes por iniciar um novo trimestre com lições abençoadoras para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã e, acima de tudo, aprender um pouco mais a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fazendo um panorama de todas as aulas que vamos ter nesse trimestre que inicia hoje, nós vamos ver na primeira lição o Evangelho do Filho do Homem, que é a lição que vamos estudar hoje. Segunda lição, o nascimento do Filho do Homem. Terceira lição, o início do ministério do Filho do Homem. Quarta lição, milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. Quinta lição, Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Sexta lição, o envio dos 70 e o bom samaritano. Sétima lição, a oração, os fariseus e a vida cristã. Oitava lição, parábolas e ensinos exclusivos de Lucas. Nona lição, perdão, gratidão, vigilância e oração. Décima lição, Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus. Décima primeira lição, a última ceia e a prisão de Jesus. Décima segunda lição, julgamento, morte e sepultamento de Jesus. E a última lição, décima terceira, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, iniciando um novo trimestre, estamos aqui felizes e animados com isso. Já comenta aqui embaixo se você está animado com esse novo trimestre que vamos iniciar. Se você já sabia que iríamos estudar o Evangelho segundo Lucas, e fala alguma coisa, comente qual a sua expectativa para a nossa nova série de estudos iniciando hoje, tá? Lição de número 1, baseada também no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. O assunto da lição, o Evangelho do Filho do Homem. E o texto áureo diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, verso de número 31. A verdade prática diz assim: o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ser ele o Salvador. A nossa, a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 25, e nós vamos ler juntos agora, tá? Então pegue sua revista, pegue sua Bíblia e vamos fazer esse estudo da palavra de Deus. Vamos ler juntos. Diz assim o texto bíblico: Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um homem chamado Zacarias, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo toda, a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando.
Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel e estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem 3 objetivos, que são reconhecer a verdade histórica do Evangelho. Segundo, compreender que Deus é o Senhor da história. E o terceiro, compreender que o nascimento de João Batista foi um cumprimento profético. Então, ao final dessa lição, esses 3 objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá? A nossa lição se divide em 3 tópicos. Primeiro tópico, o Evangelho de Lucas. Segundo tópico, predição do nascimento de João e de Jesus. E o terceiro e último tópico, nascimento e infância de João Batista. Nossa lição, então, se baseia nesses 3 tópicos. E antes de entrarmos aqui, já quero pedir a você, se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis. Peço já que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like para nos ajudar e para fazer com que esse vídeo seja mais relevante. E também eu peço a você que compartilhe esse vídeo, clique no botão compartilhar e envia para alguém, para um amigo, no grupo de WhatsApp da igreja, compartilha com os seus irmãos, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelas lições da escola bíblica. Se você olhar aqui no nosso canal, temos playlist já com várias lições da escola bíblica, lições de trimestres passados. E também te convido a assistir o Oráculo do Dia, que é uma meditação diária da Palavra de Deus, baseado no devocional diário aqui da nossa lição. Se você olhar bem aqui, na nossa lição, tem aqui um devocional diário. Então, nós diariamente fazemos a leitura deste devocional e uma breve meditação para que você possa ser diariamente edificado na Palavra de Deus. Às 7 da manhã esse vídeo está aqui no nosso canal. Eu te convido a acompanhar também o Oráculo do Dia, beleza? Mais um detalhe, muitos já nos acompanham de várias cidades e estados do nosso Brasil e eu peço que você comente aqui embaixo com o seu nome, a sua cidade e a igreja que você congrega para a gente também poder te conhecer. Várias pessoas
nos acompanham e assistem, mas a gente não tem como saber quem são, a menos que você comente aqui embaixo se apresentando, tá bom? Desde já eu desejo que Deus abençoe a sua vida e sou grato por você nos acompanhar aqui. Vamos lá, entrando na lição, vamos ler a introdução. Diz assim: o Evangelho de Lucas é o mais extenso e completo livro do Novo Testamento. Nele, encontramos uma boa quantidade de informações exclusivas a respeito da infância e juventude, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Neste primeiro capítulo, por exemplo, todo o conteúdo só é encontrado em Lucas, sobre Zacarias e Isabel, contando que o anjo Gabriel predisse o nascimento de João Batista e também o de Jesus. A visita que Maria fez a Isabel, o texto do Cântico de Maria, o nascimento de João Batista, bem como também o Cântico de Zacarias. Essas informações só são encontradas no Evangelho segundo Lucas. Não tem Mateus, não tem Marcos e também não tem em João. Então, assim, embora Mateus, Marcos e Lucas sejam sinóticos, parecidos, mas cada um deles vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. E como nós lemos aqui na introdução, o Evangelho segundo Lucas é o mais extenso, é o mais completo e também pode ser considerado o mais detalhista com relação à humanidade de Jesus. O primeiro tópico vai falar sobre o Evangelho de Lucas, propriamente dito. E o primeiro ponto aqui dentro é a narração coordenada, verso de número 2, 1 e 2 do capítulo 1. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. De início, Lucas nos oferece um breve e valioso resumo da natureza de um evangelho, descrevendo como uma narração coordenada dos fatos a respeito de Jesus. É muito significativo que Lucas não se limitasse a outras narrativas acerca de Jesus, pois o cristianismo é uma religião que se fundamenta em fatos. Os primeiros pregadores não andaram pelo mundo proclamando um sistema elaborado de doutrinas obscuras e princípios complexos. Pelo contrário, suas preocupações primordiais estavam em transmitir aos homens fatos absolutamente claros. O Evangelho era anunciado de forma simples durante os primórdios da pregação, pois a tarefa era contar a história de Jesus, o Cristo, e nada além. Aqui mostra para nós a essência do Evangelho, a essência do cristianismo, que é falar, que é testemunhar a respeito de Jesus. Então, no início, no princípio, a doutrina estava baseada na vida de Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele ordenou. Então, o foco dos apóstolos e depois dos pais da igreja, que foram os discípulos ligados aos apóstolos, era simplesmente expressar o relacionamento que eles tinham com o Senhor Jesus, testemunhar aquilo que Jesus havia feito, não somente na vida das pessoas das pessoas do passado, mas na vida deles mesmos. Então, assim, o foco era, de fato, ser testemunha daquilo que Jesus havia feito. Esse era o objetivo deles, tá? Autoria e data do Evangelho segundo Lucas, verso de número 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas é amplamente considerado o autor tanto do Evangelho que leva o seu nome, quanto do livro de Atos. O autor viveu no primeiro século e, embora não tenha sido testemunha ocular de Jesus, de acordo com seus escritos, investigou tudo cuidadosamente desde o princípio.
ele provavelmente teve acesso direto aos apóstolos e a outras testemunhas da vida e ministério de Jesus, visto ter sido companheiro de viagem de Paulo. Em todo o Novo Testamento, o nome do autor é citado apenas 3 vezes. Primeiro, Colossenses capítulo 4, verso 14, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Filipenses capítulo 1, verso 24, evidenciando que ele era um gentil que exercia a medicina. Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador meticuloso e com o coração de um médico amoroso. Sobre a data, sabe-se que foi escrito antes de Atos, pois Lucas denomina o primeiro livro, em Atos capítulo 1, verso 1, e Atos não nos leva além dos 2 anos do encarceramento de Paulo em Roma, próximo do ano 62. Estas circunstâncias tornam provável que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito em Cesareia por volta do ano 60. Aqui, então, de acordo com esses dados, nós podemos deduzir que ele foi escrito por volta do ano 60. Nunca vamos poder bater o martelo. Sempre na Bíblia, datas nós colocamos sempre de forma aproximada, por conta de não termos evidências concretas para que possamos datar qualquer espécie de documento. Então, colocamos uma data aproximada. O ponto 3 aqui dentro é o destinatário. Falamos sobre a ordenação, a escrita coordenada do Evangelho de Lucas. Segundo ponto, falamos sobre a autoria e a data. E agora vamos falar sobre o destinatário, para quem Lucas destinou este tratado, esta narrativa. O nome dele é Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus, mas também pode ser interpretado como o amado de Deus. Excelentíssimo é um título de respeito utilizado para se referir a pessoas de autoridade. Teófilo, portanto, foi provavelmente um homem de patente militar. Favorece essa hipótese o fato de, no original grego, o autor utiliza o mesmo título nas 3 vezes em que se dirigiu a um oficial romano. Tudo no livro de Atos, tá? Capítulo 23, verso 26, capítulo 24, verso 2, capítulo 26, verso 25. Então, Lucas vai usar essa mesma nomenclatura para se referir a alguns oficiais romanos da época. Teófilo possuía um saber genérico da fé, entretanto, Lucas desejava que ele obtivesse também uma narrativa ordenada, um conhecimento sistemático e um relato escrito, pois os dias das testemunhas oculares estavam passando, ou seja, os apóstolos estavam sendo martirizados e a verdade dos fatos poderia não chegar até muitos. Então é maravilhoso como a gente percebe aqui que Deus ele usou a vida de Lucas para fazer essa narrativa coordenada, embora já houvesse outras narrativas como essa, que inclusive provavelmente serviram de base para que Lucas fizesse também o seu relato, mas Deus ele permite e usa essas circunstâncias para que essa narrativa do Evangelho a respeito de Jesus fosse escrita de forma coordenada e detalhada por Lucas. Então é maravilhoso isso que Deus faz. O segundo tópico aqui, nós vamos falar sobre a predição do nascimento de João e de Jesus. E o primeiro ponto aqui dentro vai falar sobre Gabriel visita Zacarias. Vamos lá, verso de número 13 do capítulo 1, diz assim: Disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eram tempos difíceis para a nação de Israel, porque o povo não recebia qualquer palavra profética de Deus havia 400 anos, desde que Malaquias profetizou a vinda de Elias, conforme está no capítulo 4, versos 5 e 6.
Os líderes espirituais estavam presos à tradição e, em alguns casos, também à corrupção. Além disso, seu rei era Herodes o Grande, um tirano, e nesse contexto, um anjo enviado por Deus quebra o silêncio ao falar com Zacarias, que, junto de sua esposa Isabel, inaugura a, a era messiânica. Um sacerdote só podia casar-se com uma mulher virgem e de linhagem judaica, mas era um mérito especial se essa mulher fosse descendente de Arão, como Isabel, a mulher de Zacarias. Então, olha só o fato muito interessante aqui. Zacarias e Isabel, um casal já avançado em idade, e eles não possuíam filhos, apesar de Isabel ser uma mulher temente a Deus, assim também como Zacarias, um homem de Deus, e eles não possuíam filhos, um fato que fazia com que eles sofressem algum tipo de vergonha por não poder gerar um filho. Isso com certeza era uma marca negativa que havia manchado a vida deles, tanto que Zacarias ele orava ainda a respeito disso. E mesmo ele já sendo avançado em idade, Deus ele propõe um tempo determinado para cumprir as coisas e muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. O fato é que Deus enviou um anjo para que ele contasse a Zacarias que ele ia ser pai e que ele ia ter um filho. E o fato ruim aqui nesse ponto é que Zacarias, embora ele orasse e desejasse isso, quando o anjo do Senhor aparece para trazer a boa notícia de que aquilo que ele tanto pedia iria se realizar, uma dúvida vem ao coração dele. E ele duvida disso, ele pergunta, como vou ter certeza disso? E isso é algo que nós devemos lutar contra, a incredulidade. Às vezes a gente ora por algo e quando Deus fala conosco que vai realizar o desejo que nós queremos, o pedido que nós fazemos e ainda duvidamos. E ele sofreu por isso, ele ficou mudo, não pôde falar até que se cumprisse aquilo que Deus havia determinado que iria acontecer. Então, não é errado questionar, mas nós precisamos ter inteligência nas perguntas e como a gente vai colocar as palavras para que a dúvida não tome conta do nosso coração. Foi o que aconteceu com Zacarias. O segundo ponto aqui, nós vamos ver a visita de Gabriel, mesmo anjo, visita também Maria, que está no verso de número 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Passados mais de 6 meses após a visita de Zacarias, o anjo Gabriel também faz uma visita a Maria, uma jovem camponesa de Nazaré, de casamento marcado com José, um artesão descendente de Davi. Um anjo diz que ela conceberá um filho, o qual será o Messias. É bom lembrar que a narrativa de Lucas acerca do nascimento de Jesus é feita a partir da reação de Maria, diferente do que Mateus faz, pois evidenciou a reação de José. Maria, personagem principal nesse momento, questiona o anjo a respeito de como será isso, diferente de Zacarias, que sua reação não é de dúvida, e sim de espanto e curiosidade sobre como Deus operaria. O anjo então revela a informação: descerá sobre ti o Espírito Santo, verso 35, para reforçar que a promessa se cumpriria. Gabriel revela que a sua prima estéril já se encontrava no 6º mês de gravidez, destacando que não existe nada impossível para Deus. Olha só que maravilha também. O anjo, mesmo o anjo Gabriel, aparece a Maria para lhe trazer a boa nova de que ela seria a mãe de Jesus, fora escolhida para ser a mãe de Jesus, e também Maria faz o questionamento. Só que Maria, ela crê, e o fato é, ela não quer ter certeza daquilo, ela já sabe, ela tem certeza que Deus falou e vai acontecer, ela só não sabe como. Então ela humildemente pergunta: como será isso? Olha só como é diferente o questionamento de alguém que tem fé para alguém que está duvidando. E o anjo do Senhor, ele explica a ela, dá as informações que ela precisa. E também, como uma forma de comprovação, fala a respeito de sua prima
Isabel, que já se encontrava grávida de João Batista, cerca de 6 meses. Então, maravilhoso é ver que Deus havia trabalhado ali, não somente na vida de Maria, mas também na vida de Isabel. Maria seria mãe de Jesus e Isabel seria mãe de João Batista, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Terceiro ponto aqui dentro vai falar sobre a alegria contagiante, que é o verso número 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Dois pontos, são 3 pontos que nós vamos avaliar e ver dentro desse tópico, desse subtópico aqui, que é com relação à alegria. Quem se alegrou nesse contexto? Primeiro, João se alegrou no ventre de sua mãe, João Batista, por causa da presença de Jesus. Segundo, a alegria de Isabel é imensa, que quando Maria entrou na casa, Isabel ouviu a saudação e ficou cheia do Espírito Santo. Então, Isabel também se alegrou com a presença de Jesus. Terceiro, Maria alegrou-se também, entoando um cântico inspirado, conhecido como o Cântico de Maria, ou Magnificat. E também aqui nós temos, dentro do Cântico de Maria, são 3 estrofes que vai falar sobre Maria exalta a misericórdia de Deus, Maria exalta a onipotência de Deus e Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Então, aqui nesse ponto, sobre a alegria, nós vemos que esses 3 personagens se alegram, destacando aqui Maria, que faz um cântico sobre isso. E o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o nascimento e a infância de João Batista. E o primeiro ponto é o nascimento e circuncisão, que está baseado no verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Conforme o anjo profetizara, Isabel teve um menino, o qual nasceu logo após a partida de Maria. Uma semana depois, ele é circuncidado em meio à alegria de vizinhos e parentes. Então, se cumprindo aquilo que o anjo havia falado a Zacarias. Embora Zacarias tenha duvidado, Deus ele cumpre aquilo que havia proposto, que seria dar a eles, Zacarias e Isabel, um filho. Um fato interessante aqui é que Zacarias e Isabel eles queriam um filho, mas Deus ele queria um profeta. Então nós precisamos ter a sabedoria e a inteligência de ligar aquilo que nós queremos ao propósito de Deus. Segundo ponto aqui dentro seu nome é João, e o cântico de Zacarias, verso 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Os vizinhos e familiares queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe anuncia que o nome será João. O pai confirma que o nome é João e recebe novamente capacidade de fala. E no mesmo momento, Zacarias expressa o seu cântico profético, conhecido como Cântico de Zacarias, que se chama também Benedictus. Zacarias inicia o seu cântico bendizendo ao Senhor de uma maneira comum de introduzir ações de graças, também descrita no Salmo 41, no Salmo 72, no Salmo 106. A salvação que o Messias trará é referida primeiro como libertação, depois como misericórdia em favor dos pais e finalmente como aliança. Poderíamos ter esperado que o cântico falasse só a respeito de João, mas surpreende-nos ao dedicar-se predominantemente ao Messias, que Deus estava para enviar. Somente nos versos 76 e 77, dedicam-se a João Batista, profetizando o seu futuro e a sua missão. Esse cântico é considerado por muitos estudiosos como sendo a última proficiência da Antiga Aliança e a primeira da Nova Aliança. Um objeto maravilhoso de estudo também é o Cântico de Zacarias, Benedictus. Se você tiver a oportunidade, ao ler o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, medite também nesse cântico, você vai ser
profundamente edificado. E falando sobre o último ponto aqui dentro, vamos falar sobre o crescimento de João e a sua vida no deserto, que é o verso de número 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Com esse versículo breve, que sumariza sua infância e juventude, João Batista desaparece do cenário para reaparecer mais tarde em seu ministério de arrependimento e batismo. Lucas nada nos diz a respeito do porquê ele se retirou para o deserto e o que ele fez durante o período do seu crescimento. Certamente esse tempo lhe serviu de preparação para a sua vida simples e o seu ministério vigoroso. Quanto mais os olhos deste mundo se voltam para nós, tanto mais carecemos de estar com Deus, seja em oração, seja na leitura e aplicação de sua palavra. Então, certamente, João Batista estava no seu período ali de preparação, buscando a presença de Deus para que pudesse, então, exercer o seu ministério de forma tão eficiente como nós podemos analisar nos evangelhos. A aplicação pessoal diz assim: os milagres acontecem quando as limitações e fragilidades humanas se deparam diante do ilimitado poder do soberano e supremo Criador. Aqui nós encerramos e muito obrigado por nos acompanhar durante esse período de estudo. Peço a você que responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Primeira pergunta, qual o significado do nome Teófilo? Segunda pergunta, por quanto tempo Israel ficou sem receber uma palavra profética? Terceira pergunta, de que maneira Zacarias iniciou o seu cântico? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Mais uma vez eu te peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado por estar até aqui. Deus abençoe sua vida, fica na paz e até a próxima.